Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago finalmente a redação sem receio na prática. Vamos aprender no vídeo de hoje como analisar a proposta, extrair informações dos textos de apoio sem cometer plágio e fazer o nosso rascunho de forma objetiva e prática, certo? Então, se você quer saber como, vem comigo! No caso do texto 1, nós temos a era do exibicionismo digital. Trata-se de uma reportagem da revista Isto É, que é composta desse início e também dessa tabela e desse quadro. Então, nesse caso, nós temos que observar a letra do funk, que poderia até ser utilizada como citação, como forma de contextualização. E daí vem a nossa principal fonte de informações para ser utilizada na redação, que é essa tabela e esse comentário. Nós podemos observar que os principais utilizadores da internet, os principais usuários, são aqueles de 10 a 15 anos e de 16 a 24 anos, né? E que as classes sociais A, B e C têm grande acesso à internet, homens e mulheres têm acesso igual, praticamente igual, e que quanto maior o grau de instrução, maior a utilização da internet, né, que é feita todos os dias. Aqui nesse texto, nós temos o ser humano criou a necessidade de se expor em um grupo virtual. É possível criar fantasias nesse mundo e uma imagem daquilo que gostaríamos de ser, diz a psicóloga do Núcleo de Pesquisa de Psicologia em Informática da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC-SP. Ela não chega a ser nomeada. A sociedade vive um momento de supervalorização do eu. As pessoas constroem a personalidade de forma a ter mais visibilidade. É uma maneira de se transmitir para o mundo. Temos, então, o que muitos críticos apontam como a sociedade do espetáculo, na qual comemorações particulares ganham ares de grandes acontecimentos públicos. Então, desse trecho aqui, nós podemos depreender que existe uma construção de identidades, né? Uma vontade de se expressar por meio das redes sociais que independe de idade, né, de classe social. A sociedade, de uma forma geral, está vivendo esse momento e esse próprio canal é um reflexo disso, não é mesmo? Então, você pode inserir essas informações de maneira parafraseada, como eu acabei de fazer. Eu utilizei outras palavras, as minhas palavras, para dizer o que eu acabei de ler aqui. Então, no caso do texto 2, nós temos uma espécie de mapa conceitual no qual você deveria reconhecer o ícone desse aplicativo de mensagens, né, que é bastante comum, e saber que ele está sendo relacionado com saberes, afetos, verdades, respeito, boatos, opiniões. Existem elementos negativos, né, como boatos, mas também elementos positivos, e todos eles estão igualmente relacionados a essa rede social. Você poderia utilizar essas palavras para construir essas ideias. No texto 3, temos uma citação do físico Stephen Hawking dizendo: o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, mas sim a ilusão de conhecimento. E um comentário abaixo: há uma mudança na construção do conhecimento contemporâneo. O saber hoje é partilhado pelas redes sociais, pela fofoca, pela divulgação total do eu. Esse comentário não tem a sua autoria. Então, ele também poderia ser utilizado como citação, como um mote para iniciar o seu texto, né? E como ponto de partida mesmo para você comentar essa questão da ilusão de conhecimento que existe nas redes sociais, né? Com base na leitura dos textos acima, faça uma reflexão sobre as ideias
neles contidas, acrescente as suas em um texto dissertativo argumentativo, com clareza e argumentação pertinente, em prosa, não em verso, de, no mínimo, 15 linhas, acerca do tema. Hoje, abre-se mão da privacidade e se compartilham rotinas e intimidades nas redes sociais, exposição sem limites e repleta de riscos. Então, cuidado para você não confundir o título dos textos de apoio com o tema da redação. O tema ele vai estar explicitamente indicado, num quadro separado, graficamente mesmo bem claro. Aqui nós temos as instruções. Dê um título à sua redação. É uma instrução que não existe no Exame Nacional do Ensino Médio, mas que existe na UEMA. Então, se ele está pedindo um título, você tem que colocar um título. Utilize a norma padrão da língua, não outras normas, Norma coloquial, registro familiar, não. Tem que ser a norma padrão da língua, padrão culto da língua. Não copie trechos do texto base, que não quer dizer que você não pode utilizar informações dele. E escreva de modo legível e na folha apropriada para a redação. Obedeça ao que consta no edital a respeito da correção da produção textual, de que nós já falamos num outro vídeo. Será atribuída nota 0 à prova de produção textual do candidato que, vou pular esses itens que já foram falados em outro vídeo. Então, aqui nós temos a nossa folha de rascunho e é a partir dela que nós vamos começar a trabalhar. Não necessariamente você vai utilizar essa folha para escrever todo o seu texto e depois passar a limpo, porque isso pode levar muito tempo. Você pode utilizá-la para fazer um esquema do qual você vai desenvolver frases em parágrafos. Então, esse é o esquema do 1, 2, 3 que eu proponho. Você olha para o tema e se pergunta, por quê? Ou então, e daí? Então, hoje abre-se mão da privacidade e se compartilham rotinas e intimidades nas redes sociais, exposição sem limites e repleta de riscos. Então, por que isso acontece? E daí? O que nós podemos fazer em relação a isso? Nesse caso, eu propus a tese de que é preciso alcançar o equilíbrio no uso das redes sociais. E como argumento 1, eu coloquei que os jovens são mais vulneráveis e tendentes à utilização em demasia, devido aos dados que a gente observa na tabela. Como argumento 2, pensei em colocar que, em alguns casos, a exposição excessiva pode causar problemas psicológicos e cognitivos, não só nos jovens, mas nos usuários em geral. E como argumento 3, eu pensei em colocar uma pré-conclusão ou a minha opinião de maneira mais clara, indicando o que poderia ser feito para alcançar esse equilíbrio. Então, na conclusão, só seria retomada a ideia de que as redes sociais elas devem refletir e não ocupar o espaço da realidade concreta, que a gente deve constantemente reavaliar o uso e focar no mundo offline, no mundo desconectado. Desenvolvendo esse esquema, então, eu iniciei por uma afirmação geral de que as redes sociais são o principal meio de comunicação utilizado atualmente pelas mais variadas idades e classes sociais. Então, aqui já é um resumo das informações da tabela. O excesso dessa utilização, porém, vem preocupando sociólogos, psicólogos e educadores, foram aqueles citados pela reportagem, pelos efeitos nocivos que pode trazer em termos cognitivos e emocionais, especialmente para usuários mais jovens. Seria possível alcançar um uso equilibrado? Então, eu finalizei a introdução com uma pergunta que já coloca a minha tese sobre o assunto. Uma pesquisa realizada pelo IBGE, utilizando informações da prova, revelou que os adolescentes e os jovens adultos são os utilizadores mais frequentes da internet, sendo os primeiros, devido à sua pouca idade, mais vulneráveis aos riscos envolvidos.
pela sua condição de pessoas em desenvolvimento, tornam-se alvos fáceis de pessoas mal intencionadas e do próprio sistema de estímulo-resposta que estrutura essas redes, levando a situações que vão desde o vício até os crimes virtuais. Tais problemas, contudo, e aqui eu estou articulando o parágrafo anterior e introduzindo uma ideia contrária no posterior, não afetam só os mais jovens. Estudos mostram que a sociedade, de um modo geral, sente uma necessidade crescente de se projetar e se identificar em grupos virtuais. Vejam que aqui eu estou parafraseando o texto de apoio. Nesse processo, pode-se obter resultados positivos, como uma salutar troca de experiências além do círculo social imediato, ou negativos, como o isolamento, o déficit de atenção, a falta de concentração, a comparação irrealista que mina a autoestima. Então, a partir de nesse processo até autoestima, eu acrescentei as minhas ideias às ideias do texto de base, assim como a orientação da redação. Faz-se necessário, pois, então aqui eu já começo a concluir, né? Estou mostrando isso pela própria construção textual, o uso do pois, reavaliar constantemente o uso das mídias sociais. Vejam que aqui eu estou utilizando mídias sociais para não repetir redes sociais, verificando se o limite entre o público e o privado está sendo ultrapassado. Cada usuário deve questionar a necessidade, a utilidade e o alcance daquilo que divulga nas redes e, especialmente, preservar suas informações pessoais, como endereço e número de documento. Talvez seja o caso de ajustar as configurações de privacidade às reais necessidades do usuário, além de evitar publicar fotos excessivamente pessoais, como certos momentos familiares. Aqui também já foi uma sugestão minha. Desta forma, conclui-se que as redes sociais devem ilustrar, não substituir a realidade concreta, ocupando, portanto, um papel secundário em relação às experiências da vida dos usuários. Com sabedoria e autocontrole, é possível estabelecer os limites entre o que será exposto e o que será preservado, no uso saudável da tecnologia. Então, neste último parágrafo, eu utilizei uma expressão conclusiva, duas expressões, na verdade, desta forma, e conclui-se que, e fiz um resumo de tudo o que eu disse antes, procurando responder aquela pergunta que eu deixei lá no parágrafo de introdução, Será que é possível alcançar um equilíbrio? Como é possível? Então, eu coloquei que sim, é possível, com sabedoria e autocontrole, estabelecer esses limites, fazer um uso salutar, saudável da tecnologia. Ficou, então, um texto de 5 parágrafos, com cerca de 6 linhas, sendo o primeiro e o último com 5, ou aproximadamente 5. Então, eu sugiro esse formato para que vocês não se percam no momento de escrever. Tentem manter a extensão do parágrafo em 5, 6 linhas, que o seu texto vai ficar mais agradável visualmente. Se você quiser tentar executar esse método e responder essa proposta de redação, deixe seu comentário, diga se deu certo para você e até o próximo vídeo.